Agora nós vamos ter louvor com mais pessoas toda quinta-feira. Isso é bom porque eu descanso a minha voz e deixo cada um usar o dom que Deus deu. Amém. Vamos lá abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo de número 1. Mateus capítulo de número 1. Nós leremos apenas um versículo. Mateus, capítulo de número 1, o versículo de número 23. Mateus 1, 23. Será que é isso mesmo? Espera aí que eu estou em Marcos, nunca ia achar, né? Mateus 1, versículo 23. Então diz assim: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O nome então será Emanuel, o Deus conosco. Senhor, fala com cada um de nós essa noite, assim como o Senhor falou comigo nessa manhã, à tarde. Fala com cada um dos teus filhos e filhas, dos que estão presentes, dos que estão em casa também participando do culto online, aqueles que vão ouvir depois a mensagem. Que o Senhor transforme, mude e fale aos nossos corações. Nós levamos a nossa mente cativa agora ao Senhor e pedimos para que o Senhor revele a Tua vontade, a Tua palavra em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Eu quero falar hoje sobre o Deus presente. E eu vou pegar desde o Antigo Testamento até a vinda do Espírito Santo para mostrar a cada um de nós que Deus está presente desde a criação do mundo. Se a gente for ver em Gênesis, e você não precisa abrir, a gente vê que Deus criou o homem, e a palavra de Deus fala que Deus se revelou ao homem. E antes do pecado, Deus ele tinha, no virar do dia ou ao entardecer para a noite, ele conversava com Adão face a face, ele tinha relacionamento com Adão. Então a gente percebe que desde dos primeiros mesmo, dos primórdios, Deus ele tem intenção de se revelar a nós e também de fazer parte, de estar presente nas nossas vidas. E já adiantando um pouco a mensagem aqui de introdução, a gente vê quando Moisés foi chamado pelo Senhor. A gente já andou um pouco da história. Quando Moisés é chamado pelo Senhor, ele foi chamado para liderar uma grande nação. Ele tinha um desafio: tirar a nação do Egito e levar até a terra prometida, que era Canaã. E nesse percurso, que durou 40 anos, que não era para durar 40 anos, Deus ele queria estar no meio do povo. E o que ele fala então para Moisés? A gente sabe que ele dá as leis, a gente sabe que ele fala ao coração de Moisés, mas ele diz a Moisés para que ele construísse uma arca. É chamado da Arca da Aliança, ou Arca do Testemunho e assim por diante. E por que ele fez isso? Para que aquela arca representasse, tá? Que Deus estava ali no meio do povo de Israel, que era o povo dele. E a gente percebe que dentro da arca existia o vaso de maná, né? Tinha também a vara de Arão e as 2 tábuas da lei. Enquanto Israel estava andando, eles colocavam a arca, né, através de algumas varas, e os levitas levavam a arca à frente, simbolizando que Deus estava à frente do seu povo. E se você pudesse abrir comigo agora em Êxodo, capítulo 25, no versículo 22, que revela aqui o que Deus queria através da Arca da Aliança. Capítulo 25, versículo 22, diz assim: e no meio da arca também, aliás, nas 2 pontas da arca existiam também os querubins. Então Deus ele ia se manifestar no meio dos querubins. Então diz assim, Êxodo 25, 22, ali eu me encontrarei com você, e de cima do propiciatório, no meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei com você a respeito de tudo o que eu lhe ordenar para os filhos de Israel. Olha que interessante. Deus ele fala para construir então essa arca, uma arca pequena, não era muito grande.
E nos 2 querubins havia também o vaso lá do maná, existiam as varas de Arão e também as 2 tábuas da lei. E diz que no meio disso, Deus se manifestava para falar ao coração de Moisés aquilo que era para ser feito. E sabe o que isso queria dizer? Que Deus queria estar presente no meio do seu povo. Eu gosto desse texto que fala de Moisés, porque a Bíblia fala que enquanto eles caminhavam no deserto, de noite Deus enviava o calor. E de dia Deus enviava o quê? Uma nuvem para trazer refrigério. E essas 2 coisas simbolizam o cuidado desse Deus que quer estar presente em nossas vidas. Desde a fundação até aqui agora Moisés, Deus ele quer se revelar a nós, Ele quer estar presente na minha vida e na sua vida para nos abençoar. Nós vemos então aqui o texto, e é muito claro, e a gente sabe que Moisés ele tinha um relacionamento com Deus extraordinário. A palavra fala que quando ele ia lá para a sua tenda para orar, Deus se manifestava, e Deus dava a direção, Deus dava o norte para que eles pudessem andar. Pena que os israelitas não deram valor a essa voz. E pena que muitos de nós também, às vezes perdemos essa percepção de que Deus está presente. E pior do que isso, nós perdemos a sensibilidade de ouvir a voz de Deus nas nossas vidas. Esses dias de madrugada, o sono foi embora, não muito, tá gente? Mas uma parte da minha noite. E Deus falou comigo na madrugada, 3 horas, 3 e pouco da manhã. Deus ainda fala, porque Deus está presente, ou quer estar presente nas nossas vidas. O problema é que muitas vezes a gente fala muito, ou a gente está muito frio diante dele, e aí a gente não consegue, não temos a percepção de que Deus está falando com cada um de nós, porque Deus fala, e Ele está presente. Então fica claro que Deus queria dar as instruções a Moisés e ao povo de Israel. E a arca nessa época simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Vocês se lembram quando Davi ele vai pegar a arca para levar até a cidade dele? Ela estava em outro lugar e eles iam levar até Jerusalém. E a palavra fala que eles colocaram num carro de boi, estavam levando a arca. E aí caiu a arca, Uzá foi estender a mão, o que aconteceu? Ele morreu. E aí Davi ora a Deus dizendo, Senhor, como então levarei a arca até a minha cidade? E naquele tempo ficou a arca ali na casa de uma outra pessoa, até Deus falar com ele e ele retornar a arca a Jerusalém. E aí, irmãos, a casa, eu não vou lembrar no nome desse personagem, se alguém lembrar pode falar, a gente não tem vergonha nenhuma. Pode tirar a máscara, não estou ouvindo, Bruno. Obed-Edom, aí, tá vendo? Olha, obrigado, viu? A arca ficou na casa dele. O que aconteceu com a casa de Obed-Edom? Foi abençoada pelo Senhor. Por causa da arca? Não, por causa da presença de Deus. E aí Davi, quando pega na casa de Obed-Edom e vai levar até a cidade dele, fala que a cada 6 passos eles sacrificavam um animal ao Senhor, como forma de sacrifício, de holocausto e de adoração a Deus. É nesse episódio que Davi entra dançando em Jerusalém, e não é por pouco motivo. Davi estava celebrando e dançando com todas as suas forças, porque não era um objeto de madeira, de ouro que estava entrando em Jerusalém. Estava entrando o quê? A presença de Deus. Você pode morar num palácio, mas se você não tiver a presença de Deus na sua vida vai ser vazia. Sua vida não vai ter sentido algum. Por isso que a gente vê muita gente angustiada, desesperada, e que moram em palácios construídos por homens, porque muitas vezes falta a presença de Deus na vida dessas pessoas. Vamos pular um pouquinho para frente agora? Pegando no versículo que nós lemos, no versículo 23 do capítulo 1 de Mateus, diz assim: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. No Novo Testamento agora, a gente saiu do Antigo Testamento, agora a gente está no Novo Testamento. No primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, a Bíblia fala que a virgem ia conceber, ia dar à luz a um filho, e esse filho que nascesse dessa virgem, que é Maria, que a gente já sabe, ele teria o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco.
a promessa do Antigo Testamento agora está se cumprindo no Novo Testamento. Agora não é mais o Deus que está diante de uma arca. Agora é um Deus que está presente no meio do seu povo. Não faz a diferença? Pena também que os judeus e os israelitas, eles não perceberam essa grande verdade. E os próprios sacerdotes, escribas e fariseus levaram o nosso Senhor para a cruz do Calvário. O fato agora é que há um novo evento. Agora existe um novo testamento. Agora existe uma nova forma de Deus se revelar ao seu povo. E a própria presença dele através de Jesus, que é manifestado no meio das pessoas que ele conviveu. É interessante, irmãos, que por onde Jesus passou, ele transformou o ambiente. Tanto para o lado bom, quanto para o lado ruim também. Porque muitas pessoas blasfemavam, o tema da nossa escola dominical, blasfemavam contra ele, dizendo que ele era filho de Beelzebu. Só que do lado bom, muitas pessoas foram curadas, libertas, restauradas, e várias pessoas tiveram entendimento que agora nesse novo advento, que é Jesus aqui na terra, o Deus presente, eles teriam uma oportunidade da salvação e da vida eterna. Nós não temos dúvida nenhuma que Deus se fez homem e habitou entre nós. Através da presença de Jesus, Deus habitou no meio do seu povo. Lembra quando ele fala para Filipe? Então mostra-nos o caminho, mostra-nos o Pai. Ele fala: Filipe, quem vê ao Pai, vê também a mim. Ou quem vê a mim, vê ao Pai. Era Deus presente aqui. No capítulo 2 de Filipenses, se você quiser abrir, capítulo 2 de Filipenses. Talvez é um dos textos mais valiosos que nós temos nas Escrituras, que Paulo escreveu. Capítulo 2 de Filipenses, no versículo de número 7, ele diz assim: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Esse Deus que se faz presente através de Jesus, na figura humana, fala que ele abriu mão da sua glória. Ele estava presente, mas não em forma de Deus somente. Agora ele é 100% Deus e ele é 100% homem aqui na terra. E a expressão que Paulo usa é que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Irmãos, nós precisamos entender essa verdade de que Deus, através de Cristo, pisou aqui na terra. Ele se fez homem. E por que ele se fez homem? Tem várias teorias, tem várias explicações para isso. A primeira delas é porque ninguém conseguia oferecer um sacrifício perfeito. E Jesus precisou vir para que ele pudesse, sem pecado, oferecer o sacrifício perfeito por mim e por você. O segundo ponto que eu vejo é que Deus, através de Cristo, sentiu na pele o que é viver aqui na terra. Ele sentiu. E ele tanto sentiu que na crucificação ele falava: Deus meu, por que o Senhor me desamparou nessa hora? A presença de Deus não estava sobre a vida de Cristo naquela hora. Naquela hora onde o sol escurece, onde há um grande terremoto, onde as pessoas estavam ali confusas do que estava acontecendo. Jesus estava entregando a vida dele por mim e por você. Ele ficou presente 33 anos, mas ele falou: agora eu preciso ir ao Pai. E Jesus entregou a vida dele por amor a mim e a você. Ele suportou, literalmente ele suportou até o dia da sua morte. No Getsemane ele dizia: Senhor, se possível, afaste de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Jesus habitou entre nós, irmãos. Jesus curou pessoas, Jesus libertou endemoniados, Jesus restaurou famílias, vidas, e Jesus salvou as nossas vidas através do seu sacrifício. E antes dele partir, ele deixou uma promessa a cada um de nós. E qual é a promessa que Jesus deixou? Se a gente olhar para a palavra, lá em João, capítulo de número
14, qual que é a promessa que Jesus deixa? Se a gente pegar desde o capítulo 14, versículo 1, a gente vai ver que ele está conversando com seus discípulos. E ele está dizendo, olha, não fiquem preocupados, porque agora eu vou para o Pai, e eu vou construir, eu vou fazer moradas, para que vocês estejam comigo onde eu vou estar. E Jesus está aqui confortando seus discípulos, eles estão meio confusos também, tristes com a sua partida, só que no versículo de número 16, ele diz assim, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Acompanhe a minha linha de raciocínio. No Antigo Testamento, Deus se revelava através da arca, não é assim? A partir de Moisés. Beleza, Deus fez, Deus operou, Deus deu livramento, Deus abençoou o seu povo de diversas formas. Só que havia uma promessa em Isaías e em outros livros também, profetas, que diziam e apontavam para o Emanuel, que era o Deus conosco, que era Jesus. Jesus veio, Ele estava presente entre nós seres humanos. Ele confortou pessoas, Ele consolou, Ele libertou, curou e fez grandes coisas extraordinárias no nosso meio. E antes dele partir, Ele falou, não vou deixar vocês sozinhos. O Pai já fez o que tinha que fazer no Antigo Testamento. O Filho agora no Novo Testamento, Ele oferece um sacrifício perfeito, habita entre nós. E agora quando Ele vai subir, Ele fala, mas podem ficar tranquilos, que eu vou rogar ao Pai. E Ele vos dará, qual que é a expressão que Ele usa? Por que outro Consolador? Porque até então, quem estava agindo aqui na terra? O próprio Cristo. O Consolador, quando Jesus pisou aqui na terra, era Ele. Ele que consolava, é Ele que abençoava, era Ele que trazia gozo, alegria, paz, era Ele que transformava as vidas. E Deus é tão minucioso, e Ele vê essa presença dEle em nós de maneira tão importante, que Ele fala, fiquem tranquilos, Jesus vai ao céu, mas Ele não vai deixar você sozinho. O Espírito de Deus agora ele vai ser manifestado sobre a vida de vocês. Um Consolador está subindo, mas outro está sendo enviado por Deus para dar força, graça, para vocês enfrentarem, para que a minha presença esteja ainda dentro de vocês, dentro do coração de vocês, para que vocês possam suportar as aflições do mundo. Irmãos, se Deus arrancar o Espírito Santo de nós, o que seria das nossas vidas? Se Deus com a sua presença fosse retirado dos nossos corações, do nosso dia a dia, das lutas e aflições que nós passamos aqui na terra, como que nós suportaríamos? Como que a terra ia suportar se Deus arrancasse a presença dEle? Toda forma de bondade seria destruída, toda forma de bem seria extirpada do nosso meio. Se com Deus, através do Espírito, nós já temos tantas coisas acontecendo, imagine sem a presença dEle aqui na terra. Jesus fala, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco, estará em vós. Se você não tem orado ainda para que o Espírito de Deus habite na sua vida, comece a fazer isso o mais rápido possível, para que você possa suportar as aflições e mais do que isso, para que você possa andar na verdade. Se nós não andarmos firmados no Espírito, ou se Ele não estiver habitando entre nós, nós não venceremos o pecado. Não se engane, nós só venceremos o pecado se a presença do Espírito Santo estiver dentro de cada um de nós. No versículo 18 ele fala, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Aqui um negócio importante para a gente perceber. Enquanto Jesus está no céu preparando morada para nós, Ele disse o quê? Eu não vou deixar vocês órfãos. O que é um órfão? É alguém que tem talvez um pai ou uma mãe, ou não tem um pai ou uma mãe, né? O que tem o pai e a mãe é abandonado, ele se torna um órfão. Por isso que antigamente, não sei como chama hoje, mas antigamente a gente chamava de orfanato.
que era o lugar onde as crianças ficavam, que não tinha lar, família e assim por diante. Jesus é tão extraordinário que Ele está dizendo, você não vai ficar sozinho, você não vai ficar órfão. O Espírito Santo, Ele vai estar com vocês até o dia que eu voltar para buscar a minha igreja. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que até o dia da nossa morte, até a volta de Jesus, o Espírito Santo vai estar habitando dentro de cada um de nós. Pastor, mas o que isso implica? Sabe o que implica? Paz, alegria, ânimo para a gente poder continuar. Isso implica as verdades de Deus sendo ministradas aos nossos corações. Isso implica a fé para nós enfrentarmos as batalhas. Isso implica que quando nós perdemos alguém que nós amamos, o Espírito Santo, muitas vezes a tristeza vai ficar, mas Ele vai te dar força para você superar o luto, a dor e a tristeza. O Espírito Santo estará em vocês. Eu já estou terminando. Vamos agora para o versículo de número 26. Diz assim, João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Quando Jesus é assunto ao céu, o Espírito agora ficou para lembrar o que Ele ensinou, para lembrar o que Ele fez enquanto esteve entre nós. A Bíblia fala que Jesus fez tantos milagres, Ele operou tantas maravilhas aqui, que não haveria livros para escrever tudo aquilo que Ele fez entre nós. O que nós temos na Bíblia, irmãos, é uma porção, não vou falar pequena, mas é uma porção assim, que não é tão grande quanto aquilo que Jesus fez naquela época, e quanto Jesus está fazendo ainda na nossa época. O Espírito Santo, Ele está trazendo essas verdades aos nossos corações. Quando você está enfrentando luta, Ele te lembra da palavra que Ele deixou. Quando você está enfrentando dificuldade, você lê a palavra de Deus, pelo menos comigo acontece isso. A palavra de Deus me traz conforto. Não porque é uma letra vazia, morta, porque o Espírito Santo traz vida enquanto nós estamos lendo. Num período difícil da minha vida, eu lembro, eu já falei isso aqui, que a minha mãe me acordava lendo os Salmos. A angústia era tanto, e o sofrimento era tanto, que ela recitava os Salmos, e parecia que os Salmos me tiravam da cama e colocavam eu para trabalhar. A Bíblia tem poder, e o poder está na presença do Espírito Santo enquanto nós lemos a palavra dEle. Pena que muitos de nós lemos muitas vezes só para cumprir tabela. Essa semana eu estava falando um pouco da Bíblia. Essa semana a gente estava lendo da história de José. Eu compartilhei com as irmãs ontem à tarde aqui. Irmãos, quantas coisas boas Deus fez na vida de José. Talvez ele não entendia os planos de Deus, mas quando as coisas começam a se completar, a se concluir, ele entende que Deus tirou ele, que permitiu que ele fosse vendido, que ele fosse escravo, que ele fosse vendido como escravo, que ele ficasse preso numa cadeia, para que da cadeia ele fosse elevado ao posto mais alto da terra do Egito. Ele só estava abaixo de Faraó. É através dessa palavra e do poder do Espírito Santo que nos dá força para a gente continuar. Se José passou, nós vamos passar. Se Moisés enfrentou as lutas, nós vamos enfrentar, mas no poder do Espírito Santo de Deus. E é essa palavra da verdade que Deus coloca dentro dos nossos corações. Os dias maus, eles vêm. E se nós estivermos firmados na palavra e com o poder do Espírito Santo atuando nas nossas vidas, nós venceremos os dias maus. Esse Espírito Santo vai nos fazer lembrar. Olha o que ele diz aí também: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Irmãos, essa paz é só Deus que pode dar através do Espírito Santo nas nossas vidas. Muitas vezes a vida nossa está um caos. Muitas vezes a vida nossa, a gente olha para o lado e fala, não tem mais para onde ir. Mas eu estou em paz com isso. Eu estou em paz. Por que eu estou em paz? Porque eu sei em quem eu tenho crido. E esse Espírito Santo nos dá paz em meio às dificuldades que nós enfrentamos na vida. 16, agora João 16, 7. E eu já termino aqui.
Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Presta atenção, Jesus está falando, se eu não for, o Espírito Santo não vem. Então Jesus foi e o Espírito Santo veio. E por que também que ele veio? Além de consolo, de paz, de força, de ânimo, fala aqui, ó. Ele vai vir para convencer o mundo do pecado, da justiça e também do juízo. Sabe o que te trouxe aqui essa noite? E não só essa noite, mas sabe quem convenceu você do pecado? O Espírito Santo que Jesus deixou antes dele partir, ou na partida dele. Lembra quando ele disse, olha, vocês vão orar, porque do alto vocês vão ser revestidos do poder. E agora o poder do Espírito Santo é aquele que trabalha no coração do homem. Eu tenho falado isso para algumas pessoas. Só o Espírito Santo pode mudar a minha vida e a vida das pessoas que nós oramos. É só o Espírito Santo. E ainda bem, porque o Espírito Santo ele conhece o coração. O Espírito Santo ele tem poder para entrar na nossa mente e convencer eu e você dos caminhos errados que nós estamos vivendo ou caminhando. Ele tem esse poder. Jesus deixou o Espírito dele aqui sobre nós. E no 13 diz, quando ele vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Olha que boa essa palavra. O Espírito Santo ele vai anunciar as coisas que irão acontecer. Muitos têm dito, né, que é o fim, né, no sentido em que Jesus vai voltar em breve. Quem está mostrando isso para a gente, irmãos? É o pastor que ficou pirado agora e começou a delirar e falou, ó, Jesus vai voltar. É o Espírito que faz isso. É o Espírito que vai apertando nosso coração para que a gente possa falar essa verdade. Para que as pessoas possam dar atenção e ficarem atentas, porque Jesus vai voltar de fato. Nós não sabemos a hora, nós não sabemos o dia. Mas o Espírito está falando, em breve Jesus irá voltar. Esse Espírito nos revelará. Fique atento. A gente não sabe quando, se é esse ano, se é um pouquinho mais adiante, porque a Bíblia fala também que um dia para Deus é igual a 1000 anos. Talvez vai passar muita gente aqui, mas Deus tem, através do Espírito, incomodado o nosso coração para isso. É tempo agora, irmãos, de nós atrairmos a presença de Deus em nossas vidas. A arca, Jesus o Filho e agora o Espírito. É tempo de nós clamarmos a Ele. Espírito, vem sobre nós, Espírito. Vem sobre as nossas vidas. Vem nos momentos de dor, vem nos momentos de alegria. Vem trazer conforto quando a gente está triste. Vem trazer alegria, vem nos levantar, vem nos animar. Vem nos fortalecer diante das batalhas. Lembra quando Davi foi ali, foram sequestradas, né, as mulheres, as crianças, pelo povo ali de Ziclag, e fala que o povo queria já apedrejar e matar Davi. A palavra fala que Davi buscou forças e o reânimo, né, o ânimo novamente, buscando a presença do Senhor na vida dele. E o Espírito fortalece. O Espírito nos coloca de pé. O Espírito é aquele que vai nos guiar, é aquele que vai dar força e graça para que a gente possa caminhar na terra até a volta de Jesus, ou até o dia da nossa morte. Vamos orar ao Senhor. Vou chamar as meninas aqui para cantar uma canção. E a oração é simples, irmãos. Se você já perdeu essa percepção de que Deus não está presente na sua vida, a oração é: Senhor, volta a habitar dentro do meu coração. Lembra onde você caiu e peça para que o Espírito dele possa habitar dentro de você. Você não vai ver, mas você vai sentir. A fé é a certeza e a convicção de coisas que nós não estamos enxergando e vendo. Mas eu sinto o Espírito de Deus agir entre nós.
Sexta passada, quando nós estávamos aqui na vigília de oração, irmãos, quem não vem perde, mas perde muito. Porque aqui a gente é consolado. É aqui quando nós derramamos as nossas lágrimas que Deus está enxugando as nossas lágrimas. Quando eu falo aqui, é no momento da oração, não é na igreja. Aqui não é um lugar santo. Porque nós somos morada do Senhor. Mas quando nós estamos na presença dEle, o Espírito Santo vem sobre nós. Ele nos fortalece. Ele fala, vamos seguir adiante. Vamos continuar caminhando, porque eu estarei com vocês em todos os momentos das vossas vidas. Isso. Tu és exaltado entre nós, Senhor Jesus. Tu és adorado no nosso meio, Senhor. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Aleluia. Canção boa, né? Deus está presente aqui. Não aqui na igreja somente. Deus quer estar presente na sua casa. Deus quer estar presente no seu coração. Mas para que isso aconteça, você tem que abrir a porta do seu coração. Jesus está à porta batendo. Ele quer entrar. Jesus não entra sem pedir autorização para mim e para você. Ele não arromba a porta. Ele bate na porta. E Jesus hoje falou da importância da presença dele em nós, através do Espírito. Abra o seu coração. Talvez não dê mais tempo. A vida, ela é um sopro, irmãos. Uma veia que entope, pode nos levar para debaixo da terra. Um AVC, um infarto fulminante. A gente não sabe o dia e a hora. Mas enquanto estivermos aqui, que o Espírito de Deus possa habitar nos nossos corações. Vamos orar ao Senhor essa noite. Feche os seus olhos. Deus, nós podemos sentir a Tua presença aqui através do Espírito Santo. Assim como nós respiramos esse ar, assim como nós vemos muitas vezes o agir de Deus no nosso meio, e mais do que isso, nós sentimos no nosso coração o agir do Senhor. Mas Pai, nós queremos que essa verdade, que essa experiência, as pessoas que estão aqui em casa também possam ter, que nessa noite elas possam abrir o coração delas, e que elas possam convidar a Jesus para habitar no coração delas, habitar na vida delas, se fazer presente, ó Deus, não só nos dias de cultos, mas em todos os dias da nossa vida, que possamos clamar pela presença do Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem nos conforta, é Ele quem nos consola, é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, é Ele quem nos mostra o caminho que nós devemos andar e seguir, é Ele quem está presente em todos os momentos da nossa vida, é Ele quem está quando o pai e a mãe nos abandonam, quando nós perdemos os nossos pais, é Ele quem está presente quando nós perdemos um amigo, é Ele quem está presente quando nós estamos ali para dormir, quando há o silêncio, é Ele que se faz presente,
É Ele quem está conosco quando nós derramamos as nossas lágrimas. É Ele quem está conosco quando nós não sabemos o que fazer. É Ele quem está conosco em todos os momentos da nossa vida, quer sejam momentos bons ou ruins, Ele estará conosco. Ele não nos abandonará. A palavra de Deus fala que Ele nunca nos deixará. Ainda que um pai e uma mãe nos abandone, Ele jamais nos abandonará. Ele prometeu: eis que estarei convosco todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos, Senhor. Nós não sabemos o que há de vir e quando o Senhor Jesus voltará, mas nós temos uma certeza, que enquanto isso não acontece, o Deus presente estará conosco, o Emanuel, o Espírito da verdade estará conosco, e é Ele quem quer habitar nos nossos corações. Toca agora em cada vida, Senhor, os que estão aqui, os que estão em casa, que eles possam receber do Teu Espírito Santo. Oramos assim, ó Deus, agradecidos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Pode se colocar de pé, por favor. Hoje dá tempo, a gente quer orar por alguns pedidos aqui. A Ruth Alves pede oração pela família e pela saúde dela. A Dona Rosa, mãe do Adriano, agradece a Deus por tudo que Ele tem feito pela família, pelos parentes, amigos. O Gerson só cumprimenta a gente com a paz. Depois ele fala que quer agradecer a Deus pelos livramentos, para a família dele, por tudo aquilo que ele tem recebido. O Dimas pede oração por cura e libertação da Dona Mercedes, o Alexandre, Odete, o Mário, o Max, o Osvaldo, Valdir, Gabriel, pelos empresários e pela vida dele. Deixa eu ver quem mais. Aqui está a Érica, né? Pede oração pelo Everton e toda a sua família. E eu creio que são só esses pedidos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos agora apresentar diante de Ti todos esses pedidos de oração. O Senhor ouviu cada nome, o Senhor ouviu cada necessidade, e o Senhor sabe mais do que ninguém aquilo que nós precisamos. Nessa noite nós nos apresentamos a Ti, na certeza de que o Senhor ouve e o Senhor responde às nossas orações, porque Tu és um Deus presente, Tu és um Deus que inclina os ouvidos às nossas orações, e nos responde do Seu jeito, da Sua maneira, de acordo com a Tua vontade, e também no tempo do Senhor. Que isso traga paz, conforto e alegria para os nossos corações. Que o amor do Pai, a graça de Jesus Cristo, o Filho, que as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre nós hoje, para todos sempre. Amém. Cumprimente quem está ao seu lado, que Deus abençoe a todos e abençoe os que estão em casa também nos acompanhando em nome de Jesus.